Pois é, Leandro, a gente fez uma matéria recentemente sobre abuso sexual e um dado alarmante é que a maioria dos casos envolvendo abuso sexual, principalmente com crianças, acontece dentro de casa, com familiares, e que é um trabalho difícil da polícia, das forças de segurança, de mapear inclusive esses casos, porque a maioria deles fica subnotificado, porque às vezes a mãe, ou o pai, ou a família tem dificuldade de ir até a delegacia fazer uma denúncia por conta do grau de parentesco, por conta de depender, de repente, de um ente da família, de ter uma ligação financeira, enfim. Caso a caso, precisa ser explanado, mas a gente preparou uma reportagem para falar a respeito desse assunto, fala detalhadamente a respeito disso e principalmente incentiva pessoas que vivem uma situação assim a procurarem a polícia e fazerem uma denúncia. Dentro de casa. Esse é o local onde a maioria dos casos de violência sexual acontecem no Brasil. O crime, que é praticado contra menores de 14 anos e pessoas em vulnerabilidade, tem leis severas que consideram qualquer abuso um ato contra a sexualidade da vítima. Qualquer ato libidinoso é considerado um ato de violência sexual. Então, um toque no corpo da pessoa, um beijo em alguma parte íntima, ou um beijo lascivo numa criança é considerado pela jurisprudência como violência sexual. Então, não é só aquela clássica violência de introdução em algum forame da vítima, mas qualquer contato físico direto do corpo do agressor com o corpo da vítima que tem esse cunho libidinoso é considerado, sim, uma violência sexual. Aqui no Vale do Paraíba, esse tipo de crime tem crescido, assim também como no Brasil. Em 2017, a região registrou 255 casos no primeiro semestre. Este ano, no mesmo período, o número está 40% maior. 100 casos a mais. Mas o grande problema da questão é que a maioria dos crimes sequer chega na polícia. Infelizmente, um grande problema que nós temos na segurança pública para prevenção e repressão desses crimes é que os crimes de violência sexual são subnotificados, são mal notificados, porque acredito que 10% pelas pesquisas realizadas, nós estamos falando aí de 10% dos casos só notificados às autoridades policiais e alguns casos, 4% casos identificados por agentes de saúde. Então, se o levantamento mostrou em torno de 70 mil casos registrados o ano passado, em 2022, nós poderíamos calcular que nós estaríamos falando de um número acima de 800 mil casos reais de violência sexual cometidos no ano de 2022. Para especialistas, o abusador tem muitos perfis, mas em muitos deles há algum histórico de violência ou de abuso também. A gente não tem necessariamente um perfil exato para essas pessoas, mas a gente acredita que sejam impulsos de raiva, de dominação. Às vezes o agressor ele pode ter sido uma vítima de agressão em algum momento. Então não existe um padrão para a gente identificar um abusador, mas definitivamente eles podem possuir traços em comum aí no histórico de vida passado. O Brasil tem leis severas que ganharam força em uma reforma que ocorreu em 2009. A legislação endureceu as penas e obrigou delegacias a abrirem inquéritos para casos onde a vítima não fez a denúncia. Porque antes de 2009, só a vítima que propusesse uma ação, veria o seu agressor perseguido. E agora não. Agora, a partir do momento que o boletim de ocorrência é registrado, que a vítima leva a notícia do crime às autoridades, as autoridades já perseguem o agente imediatamente, sem necessidade de manifestação da vontade da vítima. Então, agora passou a ser um crime que a polícia e o Ministério Público têm obrigatoriedade em perseguir. São obrigados em realizar a persecução penal dessas pessoas. A pandemia também agravou as subnotificações, já que escolas, hospitais e departamentos públicos são um grande canal para as denúncias. É nestes locais que os primeiros sinais de violência sexual são detectados geralmente. Na época da pandemia, como as crianças deixaram de frequentar as escolas, os profissionais da educação deixaram de ter contato com essas crianças e deixaram de perceber aqueles casos, identificar aqueles casos em que a criança vem sendo vítima de violência sexual em casa, e isso só chega a ser constatado quando a criança está em contato com a professora vê, começa
agentes de assistência social, tem esse contato direto com a criança na escola, percebem um comportamento diferenciado da criança ou percebem marcas de algum tipo de agressão na criança, e esses agentes da educação levavam essa informação às autoridades policiais. A vítima carrega para toda a vida a memória de um abuso. Pode desenvolver doenças mentais e ter problemas de relacionamento. Por isso é importante buscar ajuda. A vítima ela vai ter uma nova perspectiva de mundo, então ela vai ficar prejudicada tanto da visão dela com os outros, como a própria visão. Então, socialmente falando, existe um certo prejuízo, a perspectiva de futuro, perspectiva sobre ela, autoestima, autoimagem muda. Então, muitas vezes a gente vai encontrar sentimento de vergonha, de culpa, que não deveriam pertencer à vítima, mas infelizmente pelo trauma, pelo nível de estresse, isso acontece. E além disso, a gente também tem o caráter dos transtornos psicológicos, que tanto depressão, ansiedade, transtornos de pânico, transtornos pós-traumáticos, todos eles englobam a maioria dos casos por conta do nível de estresse. Como o crime acontece dentro de casa, o combate é muito complicado. A denúncia é a principal ferramenta. O crescimento dos registros pode demonstrar um preparo da sociedade em buscar ajuda. Um passo importante para proteger as vítimas. O primeiro passo é o esclarecimento das pessoas sobre o que é violência sexual e, claro, essa transformação da mentalidade, né, para nós tentarmos atenuar essa forte cultura patriarcal e machista, para que as pessoas não se reconheçam como donos do outro, né, como pessoas que têm um poder sobre a vítima, mas sim como pessoas que, né, são iguais à vítima, se reconheçam na pessoa da